Fala, nação corintiana, beleza? Eu sou o Vitinho, projeto novo aqui no YouTube. Eu já estava querendo fazer esse projeto há muito tempo, mas quando eu tive essa ideia, eu entrei na faculdade e já não consegui dar sequência no projeto anterior. Então agora nessas férias, que já está quase acabando, eu decidi começar esse projeto aqui de Corinthians, porque eu amo muito Corinthians e eu sei que tem muito projeto de corintiano, mas eu gosto de falar de Corinthians e eu acho que o YouTube, assim como foi a válvula de escape para eu falar das coisas nerds que eu gosto, eu acho que é uma válvula para eu conversar mais sobre o Corinthians com vocês. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá com esse novo projeto, começando o ano de 2025. O Corinthians estreia em 2025 vencendo o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista pelo placar de 2-1. Basicamente, eu me surpreendi com algumas coisas do jogo, tá? O Corinthians começa num 4-3-3. Eu achava até que o Thales Magno ia fazer uma função ali de 10, mas ele acabou caindo mais pelo meio. O Romero acabou sendo esse 10, esse jogador mais flutuando. Tipo, a função do Garro foi mais exercida pelo Romero do que pelo Thales, só que eu acho que o Thales tem muito mais qualidade para fazer essa função. Mas enfim, o Corinthians começou o jogo com Matheus Donelli, Léo Maná, João Pedro, Kaká e Hugo, Charles, José Martínez e Alex Santana, Thales Magno, Héctor Hernandes e Romero. O Corinthians começou mal o jogo. O Corinthians toma 1-0 com 9 minutos e antes de tomar 1-0 com o gol do Lucas Evangelista, o Corinthians já tinha sofrido duas finalizações perigosas, que o Donelli foi bem nos dois lances e acabou salvando o Corinthians de 1-0 mais precoce do que foi. Com menos de 10 minutos, o Corinthians já estava perdendo de 1-0 e continuou tomando um certo sufoco, tá? E lá para os 20 minutos o Corinthians começou a melhorar no jogo, começou a crescer no jogo, mas só rondava a área adversária e não conseguia criar muita coisa. Héctor Hernandes, perdido, ele parece que nem chegou no Brasil ainda, perdidaço, não sabe o que está fazendo ainda. Léo Maná, muito discreto, eu esperava muito mais do Maná, apesar de ser um cara que já conquistou a confiança do Ramon, porque ele que está batendo os escanteios nesse time reserva, é ele que está sendo o homem das bolas paradas ali, batendo escanteio, cruzando, batendo falta para jogar na área. Então é um jogador assim que a gente, desde a base a gente sabia que ele tinha uma qualidade para bater na bola. Então pode ser que ele, como ele tem menos de 10 jogos pelo profissional, pode ser que ele esteja ainda entendendo o que é o profissional do Corinthians, tá? Mas eu achei a partida dele muito discreta. O Charles, apagadíssimo, muito mal. Para mim foi o pior do Corinthians. Não que ninguém tenha ido muito mal, mas o pior de todos foi o Charles, com certeza. Ele perdeu uma bola ali na entrada da área, quando o jogo ainda estava 1-0, que ele quase deu a chance do Bragantino fazer o segundo gol. O Bragantino que não aproveitou. O Alex Santana muito seguro, muito bom na saída de bola, gostei bastante. Hugo, o que você tá fazendo no Corinthians, mano? Teve uma hora que o Corinthians tava tocando bola de defesa, você saiu pro meio do campo, o Alex Santana teve que vir te cobrir para o Corinthians conseguir sair jogando. Mal também, a nota no SofaScore dele aqui dos titular foi a segunda maior, 7.1, mas para mim mal jogou, mal pegou na bola, mal também, não gostei do Hugo. Romero, tendo que fazer essa fusão de 10, não é a dele. Ele, se for para entrar com o Romero e o Héctor, tem que entrar com meia, tem que entrar com o Coronado, tem que entrar com o Garro, tem que entrar com o Luiz Eduardo, que subiu da base, tem que entrar com um jogador de cabeça. Ou até o Thales Magno consegue fazer essa função, mas tem que ter alguém para servir os dois, porque os dois para se servirem não vai prestar. Aí o primeiro tempo acaba com 1-0 a favor do Bragantino e com o Corinthians sem conseguir criar muitas chances. E aí no começo do segundo tempo o Donelli faz uma defesa incrível, impressionante, é uma defesa muito difícil, é uma cabeçada queima-roupa. Se ela vai um pouco mais pro canto era indefensável, mas ela foi ainda numa altura em que o Donelli conseguiu fazer a defesa e foi uma boa defesa. Tem muita gente que não tem confiança nele, mas eu tenho. É um jogador que todas as vezes que precisou ele foi bem, menos contra o Ceará lá quando ele 2020
2022, 2023, sei lá quantos anos ele tinha. Muito novo, tendo que pegar uns rabos de foguete, que é incrível o que o Cássio faz. O Cássio só entrega a posição em rabo de foguete, só pedrada. Mas o Donelli sempre que precisou foi muito bem, eu gosto muito do Donelli. Inclusive eu fui contra a contratação do Hugo Souza na época, mas o Hugo queimou a minha linha. O Hugo Souza pra mim é o principal goleiro do futebol brasileiro hoje em dia. E no comecinho do primeiro tempo, logo depois dessa grande defesa do Donelli, o Juninho Capixaba, nosso ex-lateral, que inclusive cruzou pro gol do Lucas Evangelista, entregou a paçoca, deu a bola no pé do Thales Mágico e ele empata o jogo. Incrível como o Thales Magno faz muitos gols no Bragantino. É o 4º gol dele com a camisa do Corinthians, o 3º em jogos contra o Bragantino. Tá se tornando o nosso Romarinho de Bragança Paulista. Que piada bosta. E no intervalo saíram Héctor Hernandes e Charles, que pra mim foram os dois dos piores em campo. Entraram Rian e Pedro Raul. Pra mim, tirar Héctor Hernandes e pôr Pedro Raul é a mesma coisa, mas o jogo de ontem mostrou que não. O Héctor perdido ainda, parece que ele tá jogava outro esporte lá na Espanha, lá em Portugal, seja lá onde ele atuava. E pra mim, o Pedro Raul entrou bem. Assim, eu reclamei porque teve uma hora que ele tomou um chapéu do Lucas Evangelista e não conseguiu nem fazer a falta. E o Lucas conseguiu puxar o ataque pela esquerda e me incomodou. Eu falei, porra, o Pedro Raul não consegue nem fazer a falta, dá um bico no joelho desse cara, põe ele no chão, faz a falta, para o jogo. Mas o lance não aconteceu em nada, porque depois daquela defesa do Donelli, o Bragantino praticamente não criou nada. E aí o Pedro Raul começou a entrar no jogo, jogou com muita chuva, provavelmente campo pesado, apesar que a drenagem estava muito boa, porque não criou poças pela chuva que a gente estava vendo pela TV. E a jogada acaba sendo construída por reservas, porque mais pra frente saíram Romero e Léo Maná e entraram o Mateuzinho e o Yuri Alberto. E a jogada acaba saindo do pé do Yuri Alberto, que rola para trás pro Rian cruzar na cabeça do Pedro Raul e o Corinthians virar o jogo. Assim, o Mateuzinho e o Pedro Raul foram muito bem, parece que eles entraram numa outra rotação. Eu senti o Yuri um pouco lento em relação ao ano passado, acho que ele ainda não tá 100% na forma ideal, tem um pouco a crescer ainda, mas é começo de temporada, a gente tem que relevar. Eu fiquei surpreendido, agora com quem me surpreendeu mesmo foi José Martínez. Eu acho que eu falei de todo mundo, menos da dupla de zaga, que pra mim foi ok, não tem muito o que falar deles. Talvez eu fale um pouquinho do João Pedro no final, mas o que mais me surpreendeu foi o José Martínez fazendo a ala direita ali na frente do Léo Maná. Provavelmente foi para conter as subidas do Juninho Capixaba, já que o José Martínez tem poder de marcação melhor do que qualquer um dos outros três ali do meio. Mas ele se destacou não pela capacidade defensiva, mas sim pela capacidade de criação. Que toda hora que ele pegava a bola na ala direita, ele fazia alguma jogada que não dava certo, eu falava, puta, pena que era o Martínez que estava ali. Mas eu fiquei muito surpreendido, eu gostei bastante dele. O melhor em campo foi dado pro Thales Magno, até pelo gol, tudo, mas eu gostei bastante da partida do Martínez. Não sei se ele seria o melhor em campo, acho que o Thales foi realmente melhor em campo, até pelo gol. Mas eu gostei muito do Martínez, pra mim foi o principal destaque, mais pela surpresa do que pela capacidade. E o João Pedro, que é o menino que tá voltando da base, que tá voltando do Ceará, gostei bastante da partida dele, muito seguro, muito tranquilo para jogar. Ele é um menino que tem pouquíssimos jogos pelo profissional do Corinthians e tá se mostrando muito seguro. Agora eu quero ver o Renato também. Eu acho que pro próximo jogo, que é em casa, com o apoio massivo da torcida, talvez a gente possa ver o Renato em campo, a gente possa ver o Kaique. Tô muito curioso para ver o Kaique, porque o Kaique tem pouquíssimos jogos pelo time. E é isso, depois do segundo gol, o Corinthians teve algumas chances com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto perdeu pelo menos umas 3 grandes chances, não conseguiu finalizar com tanta força, com tanta precisão, não estava com tanta velocidade. Mas como eu disse, é começo de temporada, a gente tem que relevar. Foi bom o Corinthians ter entrado com esse time reserva, porque vai ser uma temporada caótica. Essa temporada de 2025 vai ser caótica, tanto que os campeonatos começaram dia 15. O Carioca começou antes ainda, começou dia 10. Quem não souber fazer essa rodagem de elenco vai sofrer com lesão até o fim do ano. Sobre o jogo é isso. Domingo tem Corinthians e Velo Clube. Velo Clube, time de Rio Claro, que eu nem sabia que era de Rio Claro.
Eu acho que eu não cheguei a ver esse time na Série A. Na Série A1, no caso, né? Porque Série A é do brasileiro, Paulista é Série A1. Não cheguei a ver esse time jogar a Série A1. Pra mim, eu mantinha a base desse time, com algumas alterações. Eu teria subido alguns meninos da Copinha. Eu acho... É legal ganhar a Copinha, mas eu acho que o time de base, ele tá ali pra ser a base do time principal. Então, tipo... Se tá precisando, foda-se que é final, que é Copinha, que é Campeonato Brasileiro, que é Copa do Brasil, que é semifinal, que é final. Não interessa, ele tem que subir. E você se vira com o que você tem. Se precisar, você sobe do sub-17 pra te suprir. Eu acho que a importância da base é isso. E eu teria subido mais alguns. Teria subido o Caipira, principalmente porque a gente vai precisar de 3 laterais. Eu já teria subido ele. O Denner... A gente precisa ver como o Palácios vai se comportar nessa sequência. Eu talvez desse minutos para ele contra o Velo Clube. Não sei se começaria titular, mas seria interessante ele já começar a ter minutagem. Nem que seja 15, 20 minutos. Eu gostei bastante do Bahia. O Bahia me lembra um pouco o estilo de jogo. Tecnicamente eu acho ele inferior, mas o estilo de jogo dele me lembra muito o Paulinho. Um volante que pisa muito na área, que faz bastante gol, tanto que ele é o artilheiro do time na Copinha sendo volante. O que negão me lembra muito o Yuri Alberto, que não tem bola perdida, corre, divide todas, tá sempre atrás da bola, gosto bastante disso. Acabou sendo inscrito na competição o Luiz Eduardo, que é o 10 da Copinha, que ali do quarteto de frente é o que menos me agrada. Se fosse pra escrever algum deles, eu teria... Não seria a minha primeira opção, seria a minha quarta. Talvez até a quinta. Mas é isso, né, galera? Essa foi minha análise, foi minha primeira análise pós-jogo do Corinthians. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Vamos fazer esse projeto dar certo. Eu conto com a contribuição de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do último jogo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo pós-jogo. Falou!